Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos que nos acompanham aí nas redes sociais do professor Felipe Aquino. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi, trabalho com o professor Felipe já há mais aí de 10 anos e nesses dias eu estou emprestando a minha voz para o professor Felipe. Vocês têm acompanhado, o professor está com um probleminha nas cordas vocais. Já está bem melhor, mas ele ainda está fazendo um tratamento, precisa poupar um pouco a voz. E para que vocês não fiquem sem esse momento de formação, é uma maneira que nós arrumamos de preencher essa lacuna, vamos dizer assim, é o professor responder as perguntas e eu leio as respostas aqui para vocês, para quem quiser acompanhar. Então, no programa de hoje, nós vamos responder as perguntas que nós recebemos pelo Instagram nesta segunda-feira, dia 12 de setembro. Então, você que deixou aí a sua pergunta, provavelmente você vai encontrar a sua resposta aqui nesse vídeo. Como nós sempre fazemos, vamos pedir a intercessão do Espírito Santo, para que nesse momento ele ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, nos dê o discernimento, nos dê as palavras corretas para a gente entender, para a gente poder falar e para que você consiga entender o ensinamento que Deus quer deixar para a sua vida. Talvez você que está vendo esse vídeo agora pode pensar, mas eu não mandei nenhuma pergunta, mas quem sabe aqui tem alguma resposta que você está procurando, ok? Então nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E também quero rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão da Virgem Maria, principalmente pela recuperação total do professor Felipe. Nós sabemos o quanta falta ele faz no nosso dia a dia aí nas redes sociais, não é verdade? Meditando o Evangelho do dia, respondendo as perguntas nas lives diárias, praticamente, das 7h30 da noite. Então vamos pedir para que Nossa Senhora consiga essa graça, né? Que o professor se restabeleça 100% logo para retomar suas atividades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, gente, então, para mim é uma alegria poder estar aqui hoje com vocês. Quero dizer que as respostas que eu estou dando nesse programa são respostas do professor Felipe, tá? Não sou eu quem respondi. Simplesmente eu estou emprestando a minha voz, tá bom? Então, não fique bravo comigo, tá? Eu sei que com certeza o professor Felipe aqui é muito melhor, é insubstituível, mas assim, eu peço até a sua compreensão, talvez a resposta não saia do jeito que você gostaria de ouvir, né? Mas assim, é o que a gente pode fazer hoje, é o que a gente pode oferecer no dia de hoje para você, tá bom? Eu peço a você também que, se você não é inscrito no canal do professor Felipe Aquino, que você se inscreva, que você aí aperte o sininho para receber as notificações a cada vídeo novo que ele coloca no canal, para que você fique sempre por dentro dos conteúdos de formação católica que o professor Felipe e a editora Clavos promovem para a sua vida, ok? Então, vamos começar. Eu quero começar aqui com a pergunta da Luciana. A Luciana pergunta assim: a mulher pivô do adultério, mesmo sendo solteira, quando no relacionamento, também está cometendo adultério? Olha, Luciana, o professor responde o seguinte: se ela tem culpa na realização do adultério,
penso que ela carrega a culpa do adultério também. Então, ou seja, eu não sei se o nome do pecado dela seria adultério, mas a culpa que ela carrega é de adultério, se ela teve culpa na realização desse adultério, ok? E nós indicamos a leitura desse livro aqui, ó. A Moral Católica e os 10 Mandamentos. Aqui nesse livro você vai encontrar uma reflexão sobre cada um dos 10 mandamentos. Inclusive, tudo que fala sobre a moral católica, tá? É um assunto importante para a gente entender, sobretudo nos dias de hoje, onde a moral é tão relativizada, né? Então, nesse livro aqui você vai encontrar um pouco sobre a moral católica. Esse livro você não vai encontrar na editora Cleofas, na loja da editora Cleofas, você vai encontrar na Amazon, tá bom? Pode digitar aí na Amazon a Moral Católica que você vai encontrar esse livro aqui, tá bom? Caso você tenha interesse em adquirir e se aprofundar nesse assunto. Próxima pergunta, a Elizabeth pergunta assim: por que a Igreja Católica do Brasil defende o PT e se alia com pessoas que defendem o aborto e o comunismo? O professor Felipe responde o seguinte, Elizabeth: penso que isso seja fruto da teologia da libertação que entrou na igreja e influenciou muitos padres e bispos. A teologia da libertação de cunho marxista, tá, gente? A teologia da libertação passa por cima do problema da corrupção e outras imoralidades e só enxerga o pecado social. Então, e também é importante a gente lembrar, né? Não dá pra gente generalizar a Igreja Católica inteira do Brasil defende o PT, porque isso não é verdade, né? A gente sabe realmente que tem alguns padres ou até alguns bispos que sim, mas isso não é geral, né? A gente não pode generalizar as coisas. Mas realmente acontece isso, mas essa é a resposta do professor Felipe. Se você quiser entender o que é a teologia da libertação, o professor Felipe organizou esse livro, ó, veja bem, ele não escreveu, tá? Não tem nada dele nesse livro, mas ele compilou uma série de documentos, né? Sobre o que é a teologia da libertação da igreja, né? Aqui você vai entender tudo isso que o professor Felipe está falando nessa resposta. Eu quero, inclusive, lembrar aqui que, como são muitas perguntas, não dá para esticar muito nas respostas, tá? Então, por isso a gente está sempre indicando um livro. Porque nada melhor do que você ver com seus próprios olhos, você encontrar os argumentos e ter a sua dúvida sanada completamente. Então, esse livro vai ajudar você a entender o que é a teologia da libertação, que tanto se fala hoje em dia, ok? Agora vamos para a pergunta do Araújo. Ele diz assim: comente um pouco sobre Eliseu quando ele ficou furioso e amaldiçoa as crianças e 2 ursas devoraram 40 crianças. Olha, Araújo, a resposta do professor Felipe é a seguinte para você. Não é fácil interpretar essa passagem dentro do contexto da época. E o texto não fala em crianças, mas fala em jovens. Você pode conferir aí no 2 Reis, capítulo 2, versículo 24. No Antigo Testamento, ofender a um profeta de Deus, como os jovens fizeram, era o mesmo que ofender a Deus. E na moral religiosa da época, esse pecado era sancionado com a morte. Então é importante a gente levar em consideração que aquilo que acontece na Bíblia também precisa ser entendido, interpretado de acordo com o contexto da época. Não tem como a gente olhar aquilo que aconteceu lá atrás com os nossos olhos de hoje, entendeu? A gente precisa entender como era a sociedade naquela época para a gente poder compreender aquilo que o autor sagrado diz, ok? Então, Araújo, para que você entenda melhor textos como estes, a gente quer indicar para você esse livrinho aqui, ó. Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. É um livrinho pequenininho, baratinho. Aqui tem uma orientação para a leitura do Antigo Testamento. A gente sabe que o Antigo Testamento não é fácil de entender, não é fácil de interpretar.
Então aqui tem uma série de instruções para que você leia corretamente o Antigo Testamento. Inclusive tem algumas explicações sobre algumas passagens. Deixa eu ler aqui para você. Deixa eu achar. Aqui, ó. Como ler a Bíblia, por que há várias traduções da Bíblia, por que a violência no Antigo Testamento, Adão e Eva existiram mesmo, o dilúvio, as 10 pragas do Egito, a passagem do Mar Vermelho, a passagem do Rio Jordão e outras passagens que o professor vai explicar mais detalhadamente aqui como você deve ler e entender a cada uma delas, ok? E também esse livro, Como Ler a Bíblia. Como ler e entender a Bíblia, tá bom? É uma instrução de leitura da Bíblia, tá? Uma explicação. Como deve ser o seu olhar quando você lê um texto bíblico, ok? São livrinhos pequenininhos, baratinhos, você encontra por 10, 15 reais, até menos. E aí consegue sanar esse tipo de dúvida, se aprofundar nesse tipo de resposta, ok? O Marcelo pergunta o seguinte: é possível estudar os doutores Santo Agostinho e São Tomás de Aquino sem estudar filosofia? Olha, Marcelo, o professor Felipe respondeu assim, ó: sim, mesmo que não se tenha um entendimento completo, pois é mais importante o conhecimento da teologia que o da filosofia nesse caso, tá bom? Então, você não precisa ter o conhecimento pleno da filosofia para conhecer e entender os textos de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Lógico, a filosofia ajuda a pensar, né? E assim, a herança que eles nos deixaram, para ser bem interpretada, para ser bem compreendida, a filosofia ajuda e muito, né? Mas você também que não tem esse estudo de filosofia consegue compreender sim alguns desses ensinamentos. Eu quero indicar para você aqui a leitura desse livro Na Escola dos Santos Doutores. Aqui o professor vai colocar um pouquinho da biografia de cada um dos santos doutores da igreja e pílulas, vamos dizer assim, dos mais importantes ensinamentos que eles deixaram. Então aqui tem vários ensinamentos de Santo Agostinho, vários ensinamentos de São Tomás de Aquino, né? São frases selecionadas em que você pode ler, meditar, compreender, você pode usar para a sua vida espiritual, ok? Eu digo assim, não tanto para estudo, mas para a vida espiritual mesmo. A Beth pergunta: não está mais fazendo as reflexões diárias dos evangelhos ao vivo? Ô Beth, então, o professor Felipe, desde o dia, acho que 24 ou 25 de agosto, ele não tem feito essas lives de reflexão do Evangelho do dia por conta de um probleminha que ele tá aí nas cordas vocais. Ele já fez um tratamento, agora tá fazendo outro, tá passando em outros médicos. Ele tá bem melhor, mas ele ainda não tá pronto para retomar as atividades normais dele. Então, ele tem colocado uma meditação escrita, né, nas redes sociais dele, mas ele ainda não está em condições de retomar essas lives diárias do Evangelho do Dia e das perguntas e respostas, tá? Mas eu quero dizer que o professor, ele fica preocupado com vocês. Então, assim que a gente tiver mais notícias e puder explicar para vocês tudo que está acontecendo com ele, a gente vai falando aqui, tá bom? A Rosana pergunta assim: minha filha pode levar o vovô para padrinho de crisma? Não temos outra pessoa para levar. Rosana, o professor Felipe falou que pode sim, tá? Olha, inclusive, ele indica esse livro aqui, ó, Para Entender os 7 Sacramentos. Aqui em perguntas e respostas, ele explica cada um dos sacramentos, com base também nas principais dúvidas que a gente recebe, tá? E essa é uma delas. Quem pode ser padrinho de crisma? Quem não pode ser? Quem pode ser crismado? Quem não pode ser? Quem pode ser batizado? Quem sabe? Várias dessas perguntas. Quais são os efeitos dos sacramentos? Então, esse é um livro básico que todo católico deveria ler. Uma leitura também muito objetiva, uma leitura fácil, prática. Ele cita alguns documentos da igreja. Então, assim, é bem interessante esse livro aqui. Então, eu recomendo, inclusive, para você entender essa questão de quem pode e quem não pode ser padrinho de crisma. Ok?
A Maria pergunta o seguinte: posso fazer jejum na segunda-feira e abstinência de carne na sexta-feira? Pode sim, pode ficar tranquilo. A Sandra pergunta: a confissão comunitária tem a mesma validade da confissão com o padre? Ô Sandra, o professor responde o seguinte para você, olha: tem sim, mas segundo o catecismo, quem participou da confissão comunitária fica obrigado a se confessar com o padre logo que puder. A confissão comunitária só pode acontecer em casos extraordinários. A gente vê que tem algumas comunidades que até banalizam, né? Mas assim, esse caso de confissão comunitária são para casos extraordinários. Por exemplo, o padre não tem condições de visitar com frequência a paróquia, a comunidade. Às vezes tem padre que consegue visitar uma vez por ano. Aí tem que ministrar todos os sacramentos, tem que batizar, tem que crismar, tem que confessar, e às vezes ele não dá conta de fazer isso, entendeu? Então, casos assim, são esse caso da confissão comunitária. Mas é sempre importante lembrar que o fiel ele precisa se confessar, assim, auricular, né? Logo que ele puder com o sacerdote, tá? Logo que ele puder. E tem mais, né, gente? Tem gente que tem medo de se confessar muitas vezes e procura um local onde saiba que aconteça a confissão comunitária. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encarar essa realidade e procurar entender mais sobre o sacramento da confissão, que é um sacramento tão bonito que o professor sempre diz, né, que quando a gente vai se confessar é o único tribunal onde a gente entra réu, a gente entra culpado, pecador, e a gente sai livre, perdoado. Então não tem por que ficar fugindo, né? Então, quem pode se confessar com o sacerdote, fica fugindo para a confissão comunitária, fica a dica então para você buscar um pouco mais de conhecimento e coragem, né, para se confessar com o sacerdote. Vamos lá. A Rose pergunta: é permitido a pessoa amaziada ser ministra extraordinária da Eucaristia? Porque tem paróquia na minha cidade que o padre permite. Rose, o professor Felipe diz que a pessoa amaziada não pode comungar, logo não deve ser ministro da Eucaristia, tá bom? Então, a pessoa amaziada é a pessoa que mora junto, então, que não contraiu o sacramento do matrimônio. Então, ou seja, quem não contraiu o sacramento do matrimônio, nesse caso não pode comungar, então por isso também não pode ser ministro da Eucaristia. Vamos lá, Paróquia Santa Isabel pergunta: poderia falar a respeito das pregações de coach dentro de nossas igrejas? Olha, o professor diz o seguinte: ele fala que há um certo risco de haver um resfriamento da fé, buscando-se mais a força humana do que a divina nas ações e na evangelização. Então, esse é um risco que se corre, né? Porque a pessoa ficar só nas técnicas, né? E desprezar a ação divina, né? Daí acontece o que? O resfriamento da fé. E isso também serve para outras situações da nossa vida, né? Que às vezes a gente age só na nossa força, na nossa raça, e a gente muitas vezes despreza a ação de Deus na nossa vida. Às vezes a gente falha, né, na nossa vida de oração, a gente às vezes tem até algum trabalho ativo na igreja, mas a gente despreza a parte espiritual e fica só na parte de ação, né, de ativismo. Chega uma hora que a pessoa cansa, né? Porque não é a pessoa agindo ali, né? Então, por isso é importante sempre a gente rezar, né? Se colocar mesmo na presença de Deus e lembrar que é Deus quem faz, né? E eu posso dizer isso, eu posso dar inclusive um testemunho meu. Eu fui catequista por 10 anos e em 10 anos a gente aprende bastante coisa, né? E tudo isso é bom. E uma das coisas que eu aprendi foi que eu sempre fui assim, meio perfeccionista, sabe? E eu caí muitas vezes nesse perfeccionismo de achar que o encontro tinha que sair do jeito que eu queria. E
quando não saía, eu saía assim, derrotada. Até que assim, rezando, por isso que eu falo, é importante a gente rezar. Rezando, estudando, meditando, entendendo aquilo que Deus queria para a minha vida, para aquele momento e tudo mais, para aquele trabalho. Eu fui entendendo que o encontro não tinha que sair do jeito que eu queria, tinha que sair do jeito que Deus queria. E a partir do momento que eu entendi isso, acabou esse negócio de frustração. Porque sabe aquele encontro que eu preparava, não sei o que, às vezes saía tudo errado, mas tinha encontro que eu preparava, não saía do jeito que eu queria, mas o resultado era maravilhoso. Por quê? Porque não tinha que acontecer do jeito que eu queria, tinha que acontecer do jeito que Deus queria. Então, isso serve para todas as áreas da nossa vida. Às vezes na nossa casa, às vezes a gente quer que as coisas saiam de um jeito e as coisas saem de outro, mas às vezes porque a gente não confia na nossa vida, aquele problema, a gente não entrega completamente nas mãos de Deus. Aí o que acontece? Fica só na nossa, e a gente é fraco, a gente é pecador, a gente não... Quem somos nós, na verdade? Então, quando a gente deixa Deus agir, as coisas acontecem. Agora, quando é só o humano realmente é um vaso de barro, né? Pode quebrar a qualquer momento. Todo mundo está sujeito a isso. Até fugi um pouco da resposta da pergunta, mas eu achei oportuno partilhar aqui com vocês, né? Essa necessidade que a gente tem de rezar, de se confiar, de confiar nossa vida nas mãos de Deus, sem deixar de fazer a nossa parte, tá, gente? Porque tem gente que também, às vezes, deixa de fazer a própria parte, achando que tudo cai do céu. Não é assim, não. Ok? Vamos lá para a próxima pergunta. O Cruz pergunta assim: como explicar as teorias da origem do universo na catequese? Qual a igreja aceita? Eles estão em dúvidas, pois aprenderam várias teorias na escola. A igreja aceita alguma? Obrigada. Qual a fonte para estudar esse assunto? Ô Cruz, o professor responde o seguinte aqui para você, ó. Ele diz que a igreja aceita sim a teoria da evolução. Sem dúvida, a teoria da evolução, desde que se entenda que ela foi conduzida por Deus e não simplesmente pela força da matéria, como querem os ateus. A igreja acredita que o corpo humano vem da evolução, mas não a alma. Esta é criada por Deus diretamente no momento da concepção. Olha, Cruz, e essa é uma dúvida que nós recebemos muito, e eu quero inclusive abrir aqui um outro parênteses, né, para partilhar com vocês uma outra situação, porque às vezes você também é catequista e se viu nisso que eu vou contar para vocês. Como eu já disse, né, nesses meus 10 anos de catequese eu aprendi muita coisa. E outra coisa que eu aprendi foi que muitas vezes, para eu poder apresentar as verdades da fé, né, para que o jovem conseguisse um encontro pessoal com Jesus, muitas vezes eu precisava destruir a imagem de igreja que ele tinha aprendido nas escolas. Então, como que você vai falar de Deus? Como que você vai falar que a igreja é boa, que a igreja fez isso, que a igreja fez aquilo, sendo que a pessoa estava contaminada com uma imagem errada da igreja? E aí, o que acontece? Às vezes eu estava falando bem da igreja, você sabe quando você nota o olhar, o rosto? Aí eu comecei a entender, não, primeiro eu tenho que desmontar essa imagem de igreja, depois eu vou apresentando a igreja de verdade. E aí, nisso eu aprendi a estudar esses temas diversos que os professores ensinam na escola e que são contrários à fé católica, entendeu? E por isso muitas vezes o jovem não conseguia entender a Deus. Então o que acontece? Às vezes eles chegavam lá falando: a igreja é ruim, a igreja matou não sei quantos na Inquisição, a igreja não defendeu os negros, a igreja não defendeu os índios, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Então a gente precisa estudar mesmo, buscar conhecimento, buscar os argumentos para poder explicar tudo isso para eles. Porque o que acontece? O professor na escola fala uma coisa. Se o catequista não falar, não se impor, não mostrar as credenciais, como o professor da escola mostra, em quem que o catequizando vai acreditar? Naquele professor que está falando um monte de mentiras sobre a igreja ou no catequista? Então,
a gente não pode ficar no achismo, a gente tem que apresentar as provas, né? O porquê que a gente acredita, as razões da nossa fé. Por que a nossa igreja fala isso? Por que a nossa igreja fala aquilo? Tá? Então, o professor respondeu a sua dúvida sobre a teoria da evolução. E eu quero ler um trechinho que ele coloca aqui nesse livro, Ciência e Fé em Harmonia. Eu vou indicar esse livro para você, porque aqui aborda uma série de questões e aqui ele aprofunda nesse tema da teoria da evolução. Porque é uma diferença muito sutil, porque o que acontece? A teoria da evolução de Darwin, né? Vamos dizer assim, Darwin acreditava que a matéria ia evoluindo, mas a matéria por ela mesma. A Igreja Católica não, a Igreja Católica fala que o quê? Que a matéria evolui, mas pela ação divina, pela ação de Deus. Se a gente despreza Deus nesse processo, a matéria age por ela mesma, entendeu? Não tem como criar a alma nesse processo. É Deus que infunde a alma, Deus está nesse processo, não tem como tirar, entendeu? Então aqui nesse livro ele diz assim, ó: para a igreja não há oposição entre criação e evolução para explicar a origem do mundo e do homem. Os capítulos de 1 a 3 de Gênesis apenas indicam que as criaturas foram criadas por Deus a partir do nada e são boas. Não é um relato científico ou geográfico, mas religioso. No início, houve um ato criador de Deus, que pode ter partido da matéria caótica e sem forma, o Big Bang, e que através da evolução querida e guiada por Deus pode ter produzido os seres minerais, vegetais, animais, irracionais, até chegar ao ponto em que Deus cria a alma espiritual e imortal e a infunde no primata desenvolvido, dando origem depois ao homem e à mulher. Isso aqui você vai encontrar nesse livro, tá? Tem uma explicação, inclusive, com a posição dos papas sobre esse assunto, tá? Então é bem importante a leitura desse livro, até para você levar para a sua catequese, mostrar para os seus alunos. Outra coisa que é importante, né, é você fazer com que eles participem das discussões, que eles trabalhem junto, que eles criem, né? É isso. Vamos para a próxima. A Elza pergunta: por que será, professor, que percebemos que alguns bispos e padres da Igreja Católica são a favor da esquerda? Então ele diz que ele já explicou na pergunta da Elizabeth, então depois você pode assistir o comecinho dessa live e encontrar a resposta para essa pergunta. A Maria perguntou quando o Senhor vai fazer a leitura do Evangelho do dia, né? A meditação do Evangelho do dia. Vai depender então da liberação médica, tá bom, Maria? A Isa pergunta: é possível falar sobre nulidade matrimonial? Olha, quem perguntou mesmo? A Isa, né? Ô Isa, para a gente abordar esse assunto aqui vai demorar muito. Como esse é um programa de perguntas e respostas rápidas, né? Não vai ser possível colocar tudo aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou indicar duas coisas para você. Primeira, a leitura desse livrinho aqui, ó. Quando a igreja considera nulo um matrimônio. Nesse livrinho o professor vai colocar todas as causas que a igreja coloca, né, que são passíveis de nulidade de matrimônio, por que o matrimônio é nulo. Tem também um modelo, né, do processo canônico, né, para poder seguir toda essa trajetória até a igreja declarar um casamento e tudo mais. E a segunda coisa que eu indico é que no canal do Professor Felipe no YouTube tem uma playlist chamada Nulidade de Casamento. Ali tem algumas lives que ele gravou sobre isso, explicando só sobre esse assunto. Tem lives que ele gravou com o padre Demétrio Gomes, que também é formado em Direito Canônico e sabe explicar muito bem sobre o assunto. Tem uma live com o Dr. Ricardo Gaiotti, que é juiz de um tribunal eclesiástico, que também aborda esse assunto. Inclusive tem respondendo perguntas do povo, né? Então, vai esclarecer muito bem esse assunto para você. Então, no canal do Professor Felipe no YouTube, então clica lá na playlist Nulidade de Casamento. A Patrícia pergunta: devo rezar pelas almas dos protestantes?
Devemos rezar pela conversão de todas as pessoas, o professor Felipe diz, e também pelas almas, né? A Vera pergunta: gostaria de saber se existe outro nome de anjos. Só conheço Miguel, Rafael e Gabriel. Olha, Vera, o professor respondeu o seguinte para você, que a igreja só conhece os nomes de 3 arcanjos, né? Que são esses nomes: São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Se você quiser saber o que a igreja ensina sobre os anjos, né? A doutrina sobre os anjos, aqui, ó, você vai encontrar nesse livro Os Anjos, com 7 catequeses escritas pelo Papa João Paulo II. Aqui tem ensinamentos muito importantes. A gente sabe que o tema anjos está em alta hoje em dia, né? Mas muito pouco se conhece sobre os anjos. Inclusive, é uma devoção que não é muito divulgada. Então, indico para você a leitura desse livro aqui, Os Anjos. Quero dizer também que todos esses livros que eu estou indicando aqui nesse vídeo, você pode encontrar na loja virtual da editora Cleofas, tá? loja.cleofas.com.br, ou também na loja da Canção Nova, na livraria Loyola, em outras livrarias católicas do país, tá bom? Mas na loja Cleofas eu também estou indicando por conta da promoção que a gente está fazendo, 30% de desconto no mês de setembro, tá? É aniversário da nossa editora Cleofas esse mês, então por conta disso a gente está dando 30% de desconto, 30 dias em todos os nossos livros. Então, se você puder, passa lá para você dar uma olhadinha. O Cunha pergunta: por onde começar o estudo da Bíblia? Olha, o professor indica que se comece pelos evangelhos e pelas cartas aos apóstolos, tá bom? E também recomenda que você faça a leitura aqui, ó, desse livro Curso Bíblico Volume 1, Introdução à Bíblia e Pentateuco, tá? Principalmente para a introdução, você pode escolher. Se você quiser começar pelos evangelhos, primeiro você lê essa introdução, porque o que acontece é que o professor explica como você deve ler a Bíblia, como a Bíblia é formada, enfim, dá toda uma catequese sobre a leitura bíblica. Depois você pode começar a ler os evangelhos e as cartas, ou se você preferir, você pode também continuar lendo a explicação dele sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E também você ir lendo os 5 primeiros livros da Bíblia junto com o livro, entendeu? Você pode escolher aquilo que é melhor para você, ok? O Diogo pergunta: qual a origem dos árabes e a diferença entre os judeus? Diogo, o professor responde que ambos são descendentes de Abraão. Os judeus do filho Isaac, filho de Sara, e os árabes do filho Ismael, filho da escrava Agar, ok? O Faustino pergunta: deixa eu dar um exemplo. Toda mentira é pecado, certo? Mas quando a verdade pode soar grosseria? Fui num jantar e alguma coisa na comida estava com gosto estranho. A própria dona da casa perguntou se estava bom ou se havia algo de estranho, pois era nítido que tinha alguma coisa errada. Mas, para não parecer mal educada, eu acabei dizendo que não estava sentindo gosto estranho nenhum. Olha, o professor responde que era bom ter dito a verdade de maneira educada, para evitar que alguém passasse mal. Então, nesse caso é aquilo, né? Às vezes é difícil a gente dizer a verdade, mas é necessário, né? Às vezes uma omissão nossa pode, sei lá, alguém pode passar mal, ou até você mesmo. Eu quero até contar um caso engraçado aqui. Teve uma vez que o professor Felipe foi num evento, foi pregar um retiro. E ele estava entre padres, padres religiosos e tudo mais. E vieram trazer um cafezinho para ele. E aí, trouxeram café, trouxeram açúcar e tudo mais. O professor adoçou o café dele. Na hora que ele deu o primeiro gole, quase que ele cuspiu o café, porque não era açúcar, era sal. Tinham confundido o pote e não era açúcar, era sal. Ele não segurou, teve que dizer na mesma hora. Então, mesmo que educadamente, às vezes a gente precisa realmente dizer, porque senão outras pessoas iam tomar café com sal.
Vamos lá. A Valéria pergunta: quando Jesus responde aos apóstolos na passagem da transfiguração, que Elias já veio e os apóstolos entenderam que Jesus falava de João Batista, o que a igreja nos ensina acerca desse texto? Uma amiga me perguntou e eu respondi que ambos são profetas, mas não sei se respondi corretamente. Olha, Valéria, a resposta do professor é a seguinte: o livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 24, dizia que Deus mandaria o profeta Elias antes da vinda do Messias. Jesus esclareceu que foi João Batista quem cumpriu essa profecia. Não quer dizer que houve a reencarnação de Elias em João Batista. Era algo figurado por serem dois grandes profetas, ok? Aqui, ó, o Diogo pergunta: por que o número dos salmos são diferentes na Bíblia? Exemplo, na Ave Maria o número é 22, na Jerusalém é 23. O Diogo, o professor responde que é porque na Bíblia da Ave Maria é da tradução do grego, e a Bíblia de Jerusalém, também ela CNBB, a tradução é do hebraico, mas ambas têm o mesmo texto. Apenas a hebraica divide o Salmo 9 em 2, por conta disso dá essa diferença, então, no número dos salmos, ok? O Fábio pergunta: os profetas do Antigo Testamento realmente conversaram com Deus ou foi uma alegoria para que as pessoas pudessem entender? Olha, Fábio, eles recebiam as revelações de Deus por visões e por alocuções interiores. Era Deus falando na mente dessas pessoas. Elas não conversavam com Deus assim, né, face a face. Eram revelações por visões e alocuções interiores. Ok? A Ana pergunta agora: tenho algumas dúvidas. Primeiro, entre os 12 apóstolos, havia algum parente ou primo de Jesus? Por exemplo, Tiago e João? Ou filho de Cleofas e Maria, era um dos 12? Olha, segundo São Egesipo, que morreu aí no ano de 180, historiador judeu do século II, São Cleofas era irmão de São José, e Cleofas tinha 4 filhos, 3 apóstolos: São Judas Tadeu, São Simão Menor e São Tiago Menor, e outro chamado José. Logo, eram primos de Jesus, chamados de irmãos porque no hebraico não existia a palavra primo. A outra pergunta dela: se antes de Jesus todas as almas padecidas estavam dormindo e só foram para o céu, purgatório após a ressurreição de Jesus Cristo, como se explica na transfiguração as presenças de Moisés e Elias? Olha, as almas não estavam dormindo, a alma não dorme. Deus permitiu que as almas de Elias e Moisés aparecessem de forma visível para que os apóstolos os vissem. Deus pode permitir que uma alma apareça a alguém de maneira visível. Agora, mais uma pergunta. Por favor, essa pergunta talvez gere um desconforto para alguns seguidores seus, mas tenho uma dúvida porque muitas ordens de padres, como claretianos redentoristas, em nome da doutrina social da igreja, defendem o socialismo, que para mim é quase igual ao comunismo, e outros padres de outras ordens são totalmente contrários, como é o caso do padre Paulo Ricardo e muitos outros que vejo nas redes sociais, pedindo para não apoiarmos a esquerda. Por que não podemos apoiar ideologias, hedonismo e comunismo? Aí o professor responde o seguinte, ó: os papas Pio IX, Pio X, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, sempre condenaram fortemente o socialismo e o comunismo, especialmente o Pio XI na encíclica de Divini Redemptoris. Os que apoiam explicitamente o socialismo ou o comunismo sofreram alguma influência da teologia da libertação de cunho marxista, ok? Vamos lá. A Sônia pergunta: qual a maneira certa de pagar o dízimo ou devolver? Eu refiro assim: hoje vou pagar o dízimo. Está errado? Não, não é certo. O certo é eu vou pagar o dízimo.
O Ateliê Evangeliza pergunta: eu tenho dificuldade de entender o que seria a Igreja Ortodoxa. Ouvi uma vez que a Igreja Católica, que é a Igreja Católica, só que muda o nome na Europa. Eu achei estranho, não entendi. Lá tem Eucaristia? É a mesma coisa que a Igreja Católica? Muito obrigado, Deus abençoe. Olha, a Igreja Ortodoxa não é a católica. Ela se separou da Igreja Católica em 1054, tá? No ano 1054 que ela se separou da Católica. Eles têm os sacramentos válidos porque mantém a sucessão apostólica, mas nós católicos não podemos participar deles, tá? Há igrejas católicas orientais, por exemplo, os melquitas, maronitas, coptas, que nada tem a ver com os ortodoxos, tá? São coisas diferentes. São igrejas católicas orientais, diferente de igreja ortodoxa. A Andréia pergunta: eu sou casada na igreja, tenho um filho, me separei e hoje vivo com outra pessoa. Tenho 2 filhos com ele e gostaria de saber se pode haver anulação do meu casamento. Eu continuo vivendo amasiado porque no meu pensamento eu estaria pecando 2 vezes se me casar de novo na igreja. Olha, mais uma vez, Andréia, o professor sugere que leia esse livrinho aqui, ó, Quando a Igreja considera nulo o matrimônio. A gente precisa entender bem essa questão, né? Que a Igreja Católica não anula um casamento, não tem como a igreja anular o casamento. O que muitas vezes acontece depois de uma pesquisa, né, depois de um processo canônico, a igreja detectar que aquele casamento não existiu, não foi válido, não houve um consentimento pleno. Existem inúmeras razões, são 19 razões, né, que a igreja coloca para que um casamento seja nulo. Então, nesse livrinho vai estar explicando tudo isso e, como eu já indiquei no comecinho desse vídeo, você pode procurar no canal do Professor Felipe no YouTube a playlist Nulidade de Casamento. Mais uma pergunta do Diogo: e por que na visão protestante do Apocalipse, o primeiro cavaleiro do Apocalipse é o anticristo e não Jesus, como acreditamos? Olha, a Bíblia de Jerusalém diz que uma forte tradição da igreja vê nesse primeiro cavalo, que é o cavalo branco, que está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, o próprio verbo de Deus, e anuncia a vitória de Deus que será mostrada em Apocalipse, capítulo 19, de 11 a 16. Pode ser também a expansão do evangelho ou ainda uma força que age a serviço de Deus, ok? O Pedro pergunta: ontem na proclamação do evangelho o padre optou pela leitura mais longa, porém a leitura foi de modo alternado os versículos pares. A pontuação tá meio estranha aqui, gente, eu vou ler de novo. Ontem na proclamação do evangelho o padre optou pela leitura mais longa, porém a leitura foi de modo alternado. Os versículos pares fazia o padre, né? E os ímpares o povo fez, está certo? Olha, o professor responde o seguinte: Pedro, não é o que a igreja manda fazer. O padre ou o diácono é quem deve ler o evangelho, ok? A Thalita está falando o seguinte: depois de anos de traição por parte do meu marido, eu não aguentei mais e me separei. É pecado pedir o divórcio? Olha, se for necessário para a sua manutenção ou dos seus filhos, a igreja aceita em alguns casos. Sugiro que converse com o seu confessor. Olha, nesses casos muito específicos, é importante você procurar um padre, conversar, abrir o coração, contar toda a história, porque assim, é complicado para o professor Felipe dar uma resposta tão séria, né? Para um assunto tão sério, de maneira tão rápida, né? É algo que precisa de um pouco mais de tempo e de entendimento. Então, nessas questões específicas, procure mesmo alguém da sua paróquia, um padre, um diretor espiritual aí, para poder te ajudar nesse discernimento, tá? A Heloína pergunta: o que devemos responder a um irmão de outra fé quando mesmo diz que a Bíblia diz para não fazer nenhuma escultura? Não entendo bem. Essa é uma pergunta que chega bastante, tá? Olha, essa questão é assim, ó. A Bíblia não proíbe fazer imagens.
proíbe fazer imagens de ídolos, deuses falsos, e isso a gente não faz. Deus mandou que Moisés fizesse as imagens de 2 querubins e as colocasse sobre a Arca da Aliança, que era o mais importante para os judeus, onde para eles Deus habitava. Não é um ensinamento importante? Então você pode conferir lá em Êxodo capítulo 25, versículo 18, no capítulo 26, versículo 1 e versículo 31, no capítulo 36, versículo 8 e 25, capítulo 37, versículo 7 e versículo 9, e também eu vou indicar para você a leitura desse livrinho aqui, ó. Por que os católicos veneram imagens, tá? É importante a gente saber dizer isso, né? Que é totalmente... Por que os católicos veneram? A gente não adora ídolos. As imagens que a gente faz não são ídolos, entendeu? Então aqui tem a explicação certinha para você entender como é essa veneração de imagens dos católicos, ok? A Mari pergunta: um casal consagra o matrimônio na Igreja Católica, mas a mulher, por problema de saúde, não deve gerar filhos por colocar a vida dela e do bebê em risco. É pecado manter relação sexual mesmo sendo casados, mas sem ter o intuito de engravidar? O professor responde o seguinte, olha, é uma situação muito delicada. Penso que deve conversar com o seu bispo. O matrimônio é para ter filhos. Se a esposa nunca engravidou, como ter certeza que há risco para a mãe ou para o filho? É algo questionável. Então é importante você procurar o bispo nesse caso, né? Ter uma conversa franca e deixa que o bispo resolva essa situação. A Graça pergunta: posso começar um texto pela parte da manhã e por algum motivo não terminar? Eu posso terminar o mesmo à tarde? Pode sim, Graça, não tem problema. A Francisca está dizendo assim: me ensina a ler a Bíblia, o catecismo da igreja? Então, Francisca, para você, o professor Felipe recomendou ler a Bíblia pelos evangelhos e as cartas dos apóstolos, tá? Ou seja, pelo Novo Testamento. E sobre o catecismo, ele está falando para que você peça para que alguém te ensine a usar o índice analítico, ou seja, lá atrás do catecismo tem um índice analítico, ou seja, é um índice mesmo, né, com a relação de todos os assuntos que tem no catecismo e os parágrafos relacionados para você conseguir encontrar depois nessa busca. Eu quero também dizer que tem um vídeo também no canal do YouTube do professor Felipe que chama assim, como usar o catecismo, como entender e usar o catecismo da igreja, é algo assim. Ele vai explicar direitinho, detalhadamente, passo a passo, como ler, porque assim, o catecismo é um livro para consulta. Tudo que você tem de dúvida da igreja católica, sobre a doutrina da igreja católica, tem ali. O catecismo é uma ferramenta importantíssima para a gente aprender a interpretar a Bíblia. Tem coisas que a gente lê na Bíblia e não entende, porque ela precisa ser interpretada. E quem interpreta é o magistério. E o catecismo da igreja compila tudo isso, aquilo que tem mais importante na Bíblia, que a gente precisa entender, tem explicado ali no catecismo. Então, é um livro que todos os católicos deveriam ter em casa, deveriam consultar, porque é uma fonte de resposta segura. A gente vive num mundo de muita insegurança, a gente não sabe o que acontece. Às vezes a gente não sabe alguma coisa, procura na internet, você corre o risco de acertar ou de errar. Agora não, o catecismo é sem sombra de dúvidas uma fonte segura para essas respostas, ok? Catequese pergunta: diácono permanente viúvo pode tornar-se presbítero? O professor fala que com a devida autorização do bispo, pode sim. A Tereza está perguntando: gostaria de saber mais sobre o batismo e como faço para entender melhor as numerações do rodapé do catecismo da igreja, tá? Então, sobre o batismo, você pode encontrar no catecismo, no parágrafo 1213 a 1284.
E também nesse livrinho aqui, ó, para entender os 7 sacramentos, você vai encontrar também uma boa catequese sobre o batismo, o que é o batismo, para que serve, quais são os efeitos, quem pode batizar, quem pode ser padrinho. Tudo sobre o batismo você vai encontrar aqui, tá? Tem informações que ele tirou do catecismo, né? Do Código de Direito Canônico e outras fontes, né? Documentos da igreja sobre o assunto. Como entender melhor as numerações no rodapé do catecismo da igreja? É o seguinte, deixa eu explicar isso para você. No catecismo, em cada um dos parágrafos, às vezes tem um númerozinho pequenininho em cima de alguma palavra. Então, por exemplo, não sei o que lá, amor. Então, em cima de amor tem o número 2. Então, você vai olhar no rodapé da página, onde tiver número 2, é uma explicação sobre aquele assunto ali da palavra amor. Vamos supor, entendeu? É um exemplo. Então, o que acontece? Esse rodapé do catecismo se refere àqueles numerozinhos que você vai encontrar em alguma palavra, alguma expressão pequenininha, geralmente está em itálico, tá bom? É bem prático. É correto o ministro extraordinário da Eucaristia sentar-se na cadeira do padre durante a celebração da palavra? Na igreja catedral não pode, pois é do bispo, né? Na cadeira do padre não conheço um documento que fala sobre isso. Penso que o ministro não deve usar, né? Então, ou seja, o professor não leu nada sobre isso, né? É uma opinião dele, ele acredita que não é bom, né? Uma pessoa que morreu em pecado mortal não confessado, sua alma está no purgatório ou no inferno. Então, se ela morreu em pecado mortal sem se arrepender, o catecismo diz que a alma vai para o inferno, sem se arrepender. Agora, não tem como a gente julgar se a pessoa se arrependeu ou não se arrependeu até o último momento da vida dela. O Éder pergunta, o Apocalipse diz que o inferno ou Hades será lançado no lago de fogo. O que seria o lago de fogo? Temos que acreditar que o inferno é eterno? Porque muitas vezes penso que não, ele só duraria até o juízo final. Tem uma explicação que fiz que a segunda morte seria uma espécie de eliminação da pessoa, morrendo literalmente uma segunda vez de forma definitiva. Olha, Éder, a alma não morre, okay? A alma é imortal. O catecismo da igreja também diz que o inferno é eterno. Você pode conferir aí no parágrafo 1035 do catecismo, tá? É bom você ler isso. O JP pergunta, estamos em ano de eleições e os cristãos, especificamente os católicos, devem votar naqueles que professam e defendem a fé cristã ou nos que escondem a sua verdadeira crença e defesa dos valores? Ainda na sua opinião, a igreja tem que ser partidária ou apartidária? Olha, o professor Felipe responde o seguinte, JP, o clero tem que ser apartidário e ensinar o povo a votar em candidatos que não sejam corruptos e imorais, que defendam o aborto, ideologia de gênero e outras coisas que são contra a lei de Deus. Os leigos podem e devem optar por um partido e por candidatos honrados que não ensinem coisas contra a fé da igreja. Tá? O professor foi bem claro nesse assunto. A Maria pergunta, se eu ficar sem ir na missa um domingo, é pecado grave que temos que se confessar? Quem deixa de ir à missa por preguiça é pecado grave, tá? Você pode conferir aí no catecismo, no parágrafo 2181. Eu não consigo entender aqui o nome. Niede Javalcira. As cinzas da cremação podem ser colocadas em vários lugares ou não podem ser divididas por se tratar de um só corpo, Qual a orientação da nossa igreja? Olha, não há uma norma da igreja sobre isso. Penso que por respeito ao falecido, o melhor é sepultar sem divisão, tá? É uma opinião do professor. O Tadeu. Quando eu me casei na igreja, eu não comunguei porque nem eu nem a minha esposa tínhamos confessado.
Para comungar agora, eu preciso me confessar primeiro? Olha, se tiver pecado grave, precisa se confessar para comungar, sim. A Lúcia pergunta: o batismo na nossa igreja católica, o padre derrama água na cabeça da pessoa a ser batizada. E na igreja protestante é uma piscina. Qual a diferença? E o batismo na igreja protestante é válido? Em algumas comunidades protestantes, o batismo é considerado válido, como na igreja ortodoxa, os veterocatólicos, igreja episcopal do Brasil, que são os anglicanos, a igreja luterana, a igreja metodista e em outras que precisam ser analisadas a forma de batizar. Veja o Código de Direito Canônico no cânon 868 e a nota de rodapé. Agora eu também quero indicar para você mais uma vez a leitura desse livro, Para Entender os 7 Sacramentos. Aqui você vai entender também a diferença entre o batismo de imersão e o batismo de emersão, tá? Aqui você vai encontrar tudo isso com detalhes, sabe? São dúvidas como essa que é importante você ler o que está aqui, tá? São respostas com embasamento, né? Para você poder entender melhor. O Alcides pergunta: Jesus era judeu ou católico? Jesus era judeu e fundou a Igreja Católica. Católico não é nacionalidade, judeu é nacionalidade, ok? O Rivelano pergunta: qual o objetivo do Sermão da Montanha? Olha, Rivelano, o professor disse que o objetivo do Sermão da Montanha é praticamente uma síntese de todo o Evangelho. É como se fosse a constituição do Reino de Deus. É a constituição do Reino de Deus, né, na verdade. Silva pergunta: Jesus, nosso Senhor, tinha fé? Olha, como Deus, ele não precisava de fé, mas era também homem. Então, como homem, tinha fé em Deus. A Ana pergunta: o canto tão sublime sacramento pode ser cantado sem a presença de um padre ou diácono? O professor diz que penso que não se deve, pois não pode ter bênção. O Faustino está perguntando: o senhor poderia fazer para nós uma lista de pecados veniais e como identificar estes no dia a dia? Então, o Faustino, o professor, diz que os pecados veniais têm o mesmo objetivo dos pecados mortais, apenas com uma intensidade menor de culpa, tá? Exemplo: tem a mentira grave e uma mentira leve, tem a preguiça grande e a preguiça leve. E eu quero indicar, inclusive, eu não tenho ele aqui, mas no livro Por que Confessar, Como Confessar, o professor Felipe traz um exame de consciência. E na internet também, se eu não me engano, no site da Opus Dei, você vai encontrar um exame de consciência bem completinho, que ele vai desdobrando os pecados e fica mais fácil você identificar, inclusive, os pecados veniais, tá bem? O Adriano pergunta: é verdade que existe um anjo responsável por cada país e que o anjo do Brasil é São Rafael? O professor responde que é verdade, mas não sabemos se o anjo do Brasil é São Rafael. Queria que o senhor me explicasse, o Sérgio agora, esqueci de falar o nome. O Sérgio pergunta: queria que o senhor me explicasse o versículo 14 do capítulo 11 de Mateus. Obrigada. Então, se refere a Malaquias, capítulo 3, versículo 24, que dizia que Deus mandaria o profeta Elias antes da vinda do Messias. Jesus esclareceu que foi João Batista quem cumpriu essa profecia. Não quer dizer que houve a reencarnação de Elias em João Batista. Era algo figurado por serem dois grandes profetas. Eu tenho aqui mais bastante perguntas aqui, que não vai dar tempo de responder hoje, mas amanhã eu vou gravar um vídeo respondendo então o restinho dessas perguntas que nós recebemos pelo Instagram, e também vou responder algumas perguntas que chegaram pelo YouTube, tá bom?
Eu falo, eu vou responder, mas na verdade quem vai responder é o professor Felipe, tá? Ele respondeu tudo, tá tudo aqui, ó, não tem nada na minha cabeça. E se você quiser depois se aprofundar nesses livros, né? Você pode adquirir esses e mais outros na nossa loja da editora Cleofas, loja.cleofas.com.br. E se Deus quiser, amanhã nós postaremos outro vídeo respondendo as perguntas que vocês nos enviam. Quero agradecer a sua paciência, você que nos acompanhou até agora, e quero dizer que para nós é uma alegria poder estar promovendo esse momento de catequese, de formação, partilhando com vocês todos os ensinamentos sobre a fé católica, tá bom? Então que vocês aproveitem, né? E também multipliquem esse ensinamento, né? Que isso não pare em vocês, mas que vocês partilhem, né? Multipliquem tudo isso que vocês estão aprendendo com as outras pessoas que também precisam, né? Estão carentes, sedentos de aprender um pouco mais sobre a doutrina católica. Então, a você o meu muito obrigado, que Deus te abençoe sua vida, abençoe sua família, e se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui. Peço a você que também que continue rezando pela saúde do professor Felipe, para que, se Deus quiser, muito em breve ele possa ir retomar os seus trabalhos, as suas lives, que fazem muita falta pra gente, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima!